Deus é bom, amém? A Selma estava a partilhar o versículo que eu partilhei com ela acerca do reino de Deus. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida. Quem gosta de comida e bebida? Opa, quem não pôs a mão no ar está enganado. Eu conheci uma pessoa um dia que disse: sabes, eu não gosto de comer. Como é que é possível não gostas de comer? Não tenho prazer em comer. Como é que é possível? Eu tenho muito prazer em comer. Mas a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então, hoje nós estamos a iniciar um novo tema, que é o Reino de Deus. É um tema que eu amo, este tema. É algo que eu gosto muito de falar acerca deste assunto do Reino de Deus. E também Jesus gostava muito de falar acerca disto. Jesus não pregou acerca de cura, não pregou acerca de libertação, não pregou acerca de vários temas de pregações que às vezes eu escolho como temas de pregação. Jesus não pregou sobre isso. Mas Jesus pregou sobre o reino de Deus. Há 126 menções deste tema, o reino de Deus. Somente nos Evangelhos. 4 livros do Novo Testamento mencionam 126 vezes o tema, o reino de Deus. E depois no resto das epístolas, o resto das cartas que fazem parte do Novo Testamento, são mais 34 vezes que este tema é mencionado. É um tema muito importante. Logo depois de Jesus ressuscitar entre os mortos, ele juntou com os seus discípulos durante um período de 40 dias antes de ascender até aos céus. E a palavra de Deus diz em Atos 1, versículo 3, que diz assim que aos quais também, ele está a falar acerca de como é que ele estava a abordar os seus discípulos, depois de ter padecido, se apresentou vivo, Jesus apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. Então Jesus apareceu aos seus discípulos num período de 40 dias, depois da sua ressurreição, em ele falou acerca de um tema. E não foi acerca de cura, não foi acerca de milagres, não foi acerca de provisão financeira. Ele falou e explicou acerca do reino de Deus. É um tema em que nós precisamos estar bem seguros. Nós precisamos estar bem elucidados, bem a par do que é o reino de Deus. Então, hoje nós vamos estar a iniciar este tema acerca do reino de Deus. E para introduzir o tema, eu preciso de explicar o que é o reino de Deus. Hoje em dia, na nossa sociedade, nós não percebemos muito o conceito de um reino, não é? Porque nós vivemos numa sociedade democrática, em que quem está a governar sobre o país, e nós tivemos eleições há pouco tempo, é elegido pelo povo. O povo elege um governador e quando o governador está a fazer um bom trabalho, fica. Quando não está, é retirado, mas é o povo que dita quem vai governar sobre uma nação. Um reino não tem nada a ver com isso. Um reino tem um rei. Uma pessoa que não é elegido por votos, mas é estabelecido e governa soberanamente. Um reino tem território que é governado pelo rei. Território físico de terras, casas, bens, mas também pessoas. Agora, isto é algo que não encaixa muito bem na nossa filosofia de um país, na filosofia de uma sociedade. Porque nós queremos estar com a nossa independência, a nossa autonomia. Que eu mando que aquilo que quem quer estar sobre a minha vida, sou eu que dito isso. Mas no reino não é assim. Se a última pregação, que demorou 40 dias, foi sobre um tema só, do reino de Deus, significa que Jesus estava a ver a necessidade de explicar, bem explicado, ao longo de uma conferência de 40 dias, acerca de um tema que é o reino de Deus. Porque ele não queria que aqueles seguidores implementassem uma sociedade ou uma comunidade que não fosse governada por um rei. Então, o que é o reino de Deus?
O reino de Deus é justiça, paz, alegria. É também o poder do Espírito Santo. Nós vemos isso em Romanos 14:17, falamos acerca disso. 1 Coríntios 4:20 também diz que o reino de Deus não consiste em palavras somente, não é ensino somente, mas é na demonstração do poder do Espírito Santo. Então o reino de Deus são estes conceitos de, justiça, paz, alegria, o poder do Espírito Santo. O que é o reino de Deus? Onde é que está o reino de Deus? Se nós vimos que o reino de Deus, o reino consiste de um rei e território governado pelo rei, onde é que está esse reino de Deus? Nós podemos pensar, o reino de Deus só vai se manifestar quando nós estivermos todos no céu e vai haver um reino milenar, um reino de 1000 anos, em que vai haver o reino de Deus se manifeste. Sim, esse é o reino futuro. Mas Jesus próprio ensinou os seus discípulos na oração Pai Nosso, em Mateus 6:10, que venha o teu reino, aqui e agora. Basicamente está a dizer, venha o teu reino, aqui e agora, seja feita a tua vontade, aqui nesta terra como é no céu. Então, se Jesus estava a ensinar os seus discípulos a necessidade de que o reino de Deus se manifestasse aqui e agora, onde é que esse reino de Deus é manifesto? Não é algo estranho, no ar. Muitas vezes o reino de Deus é mencionado como o reino dos céus. Então nós pensamos, é algo celestial, é algo que está nas nuvens. Não. Só foi mencionado que era o reino dos céus, porque em Mateus, basicamente, Mateus é que explica mais que é o reino dos céus em vez do reino de Deus. Porque ele não queria mencionar o termo Elohim, ou de Deus Santo, afiliado a um reino, porque isso ia chocar muito o público hebraico que ele estava a escrever o seu livro. Então ele mencionava os reinos dos céus, que basicamente é um sinónimo do reino de Deus. Então onde é que está esse reino de Deus? Se não está nos céus, não é algo nas nuvens, não é algo somente futuro, mas é algo também presente, onde é que está esse reino de Deus? João 18:36, Jesus responde e diz que o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E depois ele está a falar acerca de, em versículo 20, diz que interrogando os fariseus sobre o que havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e dizes, o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está, o quê? Está entre vós. Então o reino de Deus está dentro de nós e também no meio de nós. O reino de Deus não é algo que é por causa da aparência exterior, não é determinado pelo que nós vemos ou ouvimos, mas é algo que está dentro de nós. Quando nós dizemos, Senhor Jesus, eu aceito como o Senhor da minha vida, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a dizer, Senhor Jesus, eu aceito-te como o Rei da minha vida. A partir daquele momento, tu fazes parte do reino de Deus. O reino de Deus começa a habitar dentro de ti e és um cidadão do reino. Porque tu estás a reconhecer a soberania do Rei Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores sobre a tua vida. Não é aceitar uma religião, não é aceitar somente uma filosofia de vida, mas quando nós dizemos, Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha realidade de vida, e eu aceito-te como meu Senhor, nós estamos a dizer, Jesus, tu és o meu Rei. Naquele momento, o reino de Deus está em ti. Tu fazes parte também do reino de Deus, porque está entre vós. Então, isso é que é o reino de Deus. Ok, onde está o reino de Deus? Já falamos. Como é que nós entramos no reino de Deus? Também já falamos. Ao nós sermos nascidos de novo, reconhecendo Jesus como o Senhor da nossa vida. E quando é que o reino de Deus se manifesta? Não é somente no futuro, mas é aqui e agora. O reino de Deus vai sobrepor todos os reinos desta terra. Daniel fala acerca disso, que os reinos de Deus, em Daniel
Daniel 2,44 diz que o reino de Deus vai consumir os outros reinos todos. Então nós podemos ver que o reino de Deus não é uma instituição religiosa fechada em portas ou em catedrais ou em paróquias. O reino de Deus está dentro de nós e vai sobrepor ou tomar posse de os outros reinos desta terra. Quais são os outros reinos desta terra? Esta terra é governada por esferas de reinos, influências. Há uma esfera de cultura, há uma esfera de arte, de negócios, uma esfera de educação, esferas de influência que governam mentalidades, governam formas de pensar desta terra, o globo em geral. Todas as pessoas são governadas por esferas de influência, reinos desta terra, e o Rei dos Reis quer estender o seu reino sobre cada reino desta terra. Por isso nós dizemos que venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui nesta terra como é no céu. A grandeza do rei é vista pela expansão do seu território. Um rei tem um território, quando um rei tem um território pequenino, imagina que há um rei sobre aqui o Prior Velho, e se há esse rei governando sobre esta vilazinha do Prior Velho, ok, ele vai governar sobre esta zona. Mas se aquele rei quer ter mais poder, mais influência, o que é que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a conquistar a Encarnação, Portela, Moscavide. Vai começar a invadir Sacavém. Vai começar a invadir Camarate. Vai começar a estender o seu reino para que a sua influência, o seu poder, a sua autoridade expande e fica mais e mais evidente na terra onde está. Nós temos um Rei dos Reis. O Rei Jesus sobre a nossa vida. Se quando nós dizemos venha o teu reino, nós estamos a dizer Rei dos Reis governa sobre a minha vida, sobre os meus pensamentos, as minhas emoções, sobre a minha família. Mas a intenção do nosso Rei não é que Ele somente governa sobre a nossa vida, mas que a sua influência, o conhecimento da sua autoridade se expande para todas as pessoas à nossa volta. Que o seu território se expande. Isso é a influência do rei. Então nós podemos ver que, ok, o que nós temos é dado pelo rei, o nosso recurso financeiro é dado pelo rei, porque ele confia em nós, o nosso tempo é dado pelo rei, a nossa família é dada pelo rei, a nossa casa é dada pelo rei, tudo para que a sua influência seja vista mais e mais à volta da nossa vida, porque ele quer expandir o seu reino através de nós, porque o seu reino está em nós. Já perdi alguém aqui, ou estão todos a acompanhar esta forma de pensar? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Em Mateus 6,33 há um chavão que nós gostamos muito de citar este versículo, porque parece que é um cheque em branco. Mateus 6,36 diz assim que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós gostamos daquela última parte porque nós gostamos de todas as outras coisas. Venha a mim, venha a mim. Eu quero ter a provisão, quero ter a prosperidade, quero. Então venha a mim tudo. Mas o início desse versículo diz que põe em primeiro lugar, que seja em primeiro lugar na tua lista de prioridades o reino de Deus. Buscai em primeiro, em primazia, em prioridade sobre a tua vida o reino de Deus. Isso não quer dizer que agora eu tenho que passar 24 horas, 7 dias por semana aqui na igreja. Porque isso ia ser buscar em primeiro lugar a igreja, ou a paróquia, ou a comunidade. Mas está a dizer, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Que significa que para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, nós temos que, em tudo que nós fazemos, reconhecer que nós estamos debaixo de um rei. Diz a pessoa que está ao teu lado, tu estás debaixo de um rei. Tens um rei sobre a tua vida. Para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, nós temos que reconhecer que a autoridade que está sobre a minha vida é o Rei dos Reis. Que significa que eu quero que a sua influência invade
todas as áreas da minha vida. Se nós olhamos para a história portuguesa, nós podemos entender muito bem a visão de um reino. Reino de Portugal, um reino numa península ibérica muito pequenina, mas queria estender a sua influência até aos confins da terra, colonizando vários povos diferentes, trazendo cultura portuguesa para a África, para a Ásia, para a América do Sul, colonizando outras terras, estendendo o reino de Portugal para outros lugares. É isso que é o reino de Deus, de uma forma simples. É que quando há uma deslocação de um cidadão do reino, há uma extensão do reino naquele lugar. Que significa que cada um de nós estamos sobre uma missão de trazer a colonização do reino dos céus, do reino de Deus, para o sítio onde nós estamos. Isso é a nossa grande missão. É trazer o reino de Deus para esta terra. Cada um de nós temos essa responsabilidade. Mesmo não tendo formação teológica, mesmo não sabendo falar, mesmo tendo um historial de vida talvez um bocado debilitado, cada um de nós, a partir do momento em que nós dizemos que eu tenho o Rei sobre a minha vida, o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida, eu sou nesse momento um cidadão do reino de Deus e o embaixador do Rei dos Reis. O teu trabalho é o sítio que o reino de Deus quer estar. Não é somente aqui na igreja, mas o teu trabalho é o sítio onde o reino de Deus precisa estar. Na tua escola. Na tua escola. Mas é seca, é tão mau, está ali naquele ambiente. Traz o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, para a tua escola, para o teu trabalho, para as compras onde tu estás a... Como é que fazemos isso nas compras? Isto é só comprar uma t-shirt. Ok, vai, compra uma t-shirt. Mas olha para a pessoa que está ali na caixa e abençoa a sua vida. Diz, uau, obrigado pelo teu serviço. Muito obrigado por estares aqui a servir. Bom trabalho, que Deus te abençoe. Outro dia hoje em dia nós recebemos muito encomendas online, todos nós recebemos isso, não é? E pessoas vêm à nossa casa trazendo as encomendas online. E outro dia estava só a virar para o rapaz que estava a vir e disse, olha, que Deus te abençoe. E aquele rapaz disse, amém. E disse, ok, uau, outro cidadão do reino. Não estou sozinho aqui. E foi incrível. E quando nós demonstramos a bênção de Deus, a bondade de Deus, nós estamos a estender o reino de Deus. Amém? Agora, há um versículo aqui que incomoda-me muito. E ao iniciar esta série do Reino de Deus, eu quero tocar num tema. Isto foi só a introdução acerca do Reino de Deus. E vou estar a trabalhar sobre isto ao longo das próximas semanas. Mas um versículo que incomoda-me muito, quando eu falo acerca do Reino de Deus, é em Mateus 11, 12. Jesus está a falar acerca de João Batista, em que João Batista era aquele precursor de Jesus, aquele que veio antes de Jesus a preparar o caminho. E diz assim em Mateus 11, 12, diz que, mas desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Este versículo incomoda-me um pouco, porque eu vejo que há uma responsabilidade da minha parte de tomar posse do reino dos céus com força. Até diz uma palavra que choca muitas pessoas, com violência. Tomar com força e com violência o reino dos céus. Agora, este versículo, há dias que este versículo é uma motivação para mim. E eu digo, ok, bora lá. Vou regressar às manhãs, vamos lá, vamos orar pelas pessoas à minha volta. Eu estou mesmo, motivado. Estes versículos é usado para ser um estímulo de motivação. Mas outros dias, este versículo é usado ao contrário. E é dizer, ok, isto é muito difícil. Eu não tenho força para isso. Eu não tenho essa garra para tomar com violência o reino de Deus. Como é que eu faço?
E ao longo desta semana, quando eu estava a pensar acerca deste versículo, deste tema, veio à minha memória uma pregação feita no início da pandemia, no início de 2020. O Papa Francisco fez uma pregação. E ele usou o exemplo do livro de João, fala acerca de Jesus a chegar ao tanque de Betesda, em Jerusalém. E há um homem lá, 38 anos, que está paralítico. E ele chega àquele homem e diz que tu queres mesmo ser curado. E o Papa Francisco dá uma pregação no início de Covid, no início da pandemia, alertando os seguidores de Cristo a ter atenção com a preguiça espiritual, com a apatia. Isso, tenham cuidado com o conforto do isolamento. Tenham cuidado com a apatia. E realmente, no início da igreja, nos primeiros 200, 300 anos, houve uma grande expansão da igreja. E houve uma cristianização de todo o Império Romano. E houve uma oficialização da crença cristã. Mas também houve uma contaminação daquela fé pura, daquele poder de Deus, o reino de Deus puro e simples. Havia uma contaminação disso, porque era tão normal que o Império estava tão cheio de cristianismo. Então houve umas pessoas que isolaram-se no deserto para buscar com fervor o reino de Deus, para não se contaminarem com o reino de Deus, com outros reinos, para que o reino de Deus fosse puro e simples, para eles buscarem com este fervor que Jesus fala acerca de João Batista. E estes homens, quando eles estavam no deserto, eles isolavam-se completamente e eles começaram a reparar que a contaminação do reino de Deus não era somente por causa do Império Romano, mas havia uma contaminação interior. Mesmo estando isolado no deserto, a buscar quase como se fossem monges, a buscar mais fervorosamente a presença de Deus, eles viram que a contaminação estava dentro deles, porque o mundo infectou a sua vida. E eles começaram a ver que eles tentavam buscar Deus, horas e horas a passar a buscar Deus, mas a sua mente estava distraída, que a sua atenção estava fora, em que dificilmente conseguiam passar momentos a focar a sua atenção. E eles começavam a identificar que isto era das grandes armas que o inimigo usava para travar o avanço do reino de Deus. E essa arma era a arma de preguiça, ou em outras palavras, apatia. Em que esta arma, que era uma arma que o inimigo usava, estava a contaminar o coração daqueles pais da fé, que eles chamam os pais do deserto, porque homens que se isolavam para buscar a fé pura, buscando somente focar. Eles começaram a notar que, mesmo estando longe da influência do Império Romano, eles começaram a ver que dentro do seu coração havia uma contaminação em que eles precisavam de lidar, porque eles não estavam a conseguir focar a sua atenção em buscar Deus. Eu começo a pensar, meu Deus, isto é tão relevante para hoje em dia. É que nós queremos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mas hoje em dia há uma distração incrível. Há um cansaço que vem sobre nós quando nós dizemos, eu vou agora com força buscar o reino de Deus. Vem dizer, eu preciso dormir. Eu preciso descansar. Eu preciso de ver uma série. Eu preciso disto. E nós passamos de coisa em coisa para tentar saciar algo que está no nosso coração. E eu acredito que isto é uma arma que o inimigo usa contra a nossa vida para que o reino de Deus não avance com aquela violência que está aqui escrito. Em que o inimigo traz sobre a nossa vida talvez um espírito de preguiça, um espírito de cansaço, de apatia, que depois se manifesta nas doenças que nós vemos hoje em dia, de depressão, doenças ou comportamentos assim
de estar ocupar em todas as coisas. Hoje em dia há uma expressão que é o workaholic, que é alguém que é viciado no trabalho, está sempre a tentar preencher vazios que está dentro em vez de conseguir sossegar na presença de Deus, sossegar numa busca, focar a sua atenção, está sempre a tentar buscar coisas. Ou diz, ou aquele síndrome de... Não sei se vocês já viram, é um desenho animado horrível, mas é o Homer Simpson. Os Simpsons, é aquele síndrome de Homer Simpson, que é ficar no sofá, a ver televisão todo dia. Isso é o síndrome de apatia, de preguiça espiritual. O reino de Deus é tomado com violência. Nós, como cidadãos do reino, nós precisamos de sacudir as distrações, sacudir a moleza espiritual, sacudir aquele cansaço que vem por causa do muito a fazer, aquele sentido que eu preciso ficar isolado. Nós precisamos sacudir isso e tomar com força, tomar com violência o reino de Deus. Talvez nós tenhamos sentido isso. E eu confessei para vocês que quando eu leio isto, Mateus 11:12, às vezes eu sou motivado, outras vezes eu sou confrontado. Porque eu vejo que há dias em que eu sou atacado com este espírito e outros dias eu sou mais forte e consigo resistir. E talvez vocês estão a identificar com essa situação na tua vida, aquilo que eu passo também na minha vida, em que nós precisamos tomar posse do reino de Deus, implementar o reino de Deus com força. Mas muitas vezes nós precisamos de ir contra as batalhas que estão travadas à nossa volta. O inimigo quer travar o reino de Deus. Jesus, quando estava a falar com Pedro acerca da igreja, disse que a igreja é aquela pedra, é aquele fundamento. E depois que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então significa que o inferno não está na ofensiva, mas está a colocar travões, portas para o avanço do reino de Deus. O Rei dos Reis quer expandir o seu território através da igreja, expandindo a influência do reino de Deus em todos os reinos existentes nesta terra. Mas diz que as portas do inferno não vão prevalecer, que significa que o inferno tem armado portas, bloqueando o avanço do reino de Deus. E para mim, eu consigo identificar que uma dessas portas é a preguiça, é a apatia. Em que nós precisamos tomar consciência disso e dizer que eu não vou ser mais travado com isso, mas eu vou derrubar essa porta em nome de Jesus. E eu vou avançar com o reino de Deus de uma forma violenta, tomando posse do reino e avançando com o reino de Deus. Amém? Amém. Então, como é que nós podemos enfrentar esta arma contra a nossa vida? Eu quero só detectar mais alguns exemplos antes de nós entrarmos nesta parte de como é que nós podemos enfrentar. Algumas formas em que esta arma se manifesta é quando, é como a Selma estava a dizer há pouco, quando não há aquela alegria no Espírito Santo. Que é tudo um fardo, tudo é pesado, não há aquela motivação para ler a Bíblia, para orar, para estar junto com uma igreja. Quando há aquele sentimento, não, eu preciso estar sozinho, eu preciso só isolar, eu posso cultuar só em casa. Aí são enganos que alimentam a apatia e a preguiça espiritual. Quando nós saímos da nossa casa para reunir, requer uma violência da nossa parte. Caramba, eu vou sair da minha cama, eu vou sair da minha casa, o conforto do meu lar, e eu vou congregar com estas pessoas que eu não conheço muito bem, mas eu vou congregar porque isso é o reino de Deus. Isso se manifesta o reino de Deus na congregação. Outra forma em que o reino é que esta arma é usada contra a nossa vida e se manifesta é quando nós esquecemos de um mandamento de Deus. Esse mandamento de Deus nos 10 mandamentos fala acerca de não as esquece do sábado. Deus instituiu um dia por semana, chamando o dia do Senhor, não necessariamente sábado
o dia de ontem, como nós temos no nosso calendário semanal, mas um dia semanal que nós dizemos que é o dia do Senhor, em que nós priorizamos a nossa agenda semanal para buscarmos Deus individualmente, adorar Deus individualmente e também coletivamente. Muitas vezes quando nós dizemos, eu preciso trabalhar, eu preciso disto, eu preciso daquilo, e nós negamos um dos mandamentos, uns 10 mandamentos, de guarda o sábado, que é o dia santo do Senhor. Nós estamos a alimentar o espírito de apatia e de preguiça, de isolamento, que vai dificultar o nosso avanço no reino de Deus. Eu já falei acerca de depressão, falta de foco, falta de propósito de vida, incapacidade de sossegar também. São várias áreas da nossa vida que nós podemos identificar que são formas em que quando essa arma é usada contra a nossa vida, nós começamos a ver, há esta negociação com o inimigo. Há esta negociação com o terrorista, que é o nosso inimigo, que tenta destruir a nossa vida. E nós não podemos negociar. Nós temos que, com violência, dar o avanço ao reino de Deus. Então, como é que nós podemos vencer esta arma que o inimigo usa contra a nossa vida? Talvez tu conseguiste identificar áreas, como eu identifico na minha vida, áreas em que esta arma é usada contra a minha vida e muitas vezes eu sou derrotado por isto. Então eu quero dar alguns passos, como é que nós podemos vencer esta arma que o inimigo usa para colocar uma porta para o avanço do reino de Deus não ser eficaz na nossa vida. Primeiro, mantenha o movimento. Não pares. Se não consegues voar, começa a correr. Se não consegues correr, começa a andar. Se não consegues andar, começa a rastejar. Mas não para. Anda em frente. Toma posse. Mantenha o movimento em frente. Eu tenho uma irmã mais nova, Sharon. Alguns de vocês conhecem a Sharon. Ela, com 4 irmãos mais velhos, sempre estava atrás. Sempre estava mais cansada. E eu lembro tantas vezes, a Sharon olhava para nós e dizia, olha, se eu não consigo acompanhar quando estou a correr, se eu fico cansada, eu vou começar a andar. Mas não vou parar. Eu estou aqui, eu vou andar com vocês. E ela queria muito andar connosco, com os irmãos mais velhos. E é a mesma coisa. Nós precisamos ter essa determinação. Diz, se eu não consigo orar 1 hora por dia, ora meia hora. Não consegues orar meia hora, ora 15 minutos. Não consegues orar 15 minutos, ora 5. Não consegues orar 5 minutos, ora 1 minuto por dia. 1 minuto por dia. Passa 1 minuto com o teu Deus. Não tenta chegar à montanha sem passar pelo vale, começar a subir. É um processo. Se tu não consegues chegar lá, não fica desanimado ao olhares para homens de Deus que têm 2, 3 horas de oração por dia e dizem, não vale a pena porque eu não consigo lá chegar. Não, continua a andar. Movimento em frente. Salmos 37, 23 diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Avança, não para. Mas eu já não oro há não sei quanto tempo. Já não leio a Bíblia há não sei quantos meses. Agarra hoje. Leia um versículo. Pensa sobre aquele versículo. Amanhã lê 2 versículos. Depois lê 3 versículos. Começa o caminhar em frente. Movimento é uma forma de derrotar a apatia. Movimento, anda em frente. O segundo é manter o foco. Não olha para os lados, não olha para trás, não olha para as tuas falhas, as mágoas do passado, aquilo que passou no passado, comparar com as pessoas que estão ao teu lado. Olha em frente. Mantenha o teu foco em frente. Tu queres andar para frente, olha para frente. Quem conduz sabe que quando olha para o lado, o carro vira para o lado. Não olha para o lado, olha em frente. Olha em frente, tu vais seguir o caminho certo. A palavra de Deus diz que em Filipenses 3:14 diz que prossigo pelo alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou em frente para alcançar o alvo.
que é Jesus Cristo. Olha em frente, olha para onde tu queres ir, olha para Jesus. Amém? Amém. A terceira forma de vencer, para derrubar esta porta de apatia, esta porta de preguiça espiritual, a forma de enfrentar isso é manter em relacionamento. Não te isoles. Não te isoles. Mantém em relacionamento. Primeiramente, mantém em relacionamento com Deus. Mas eu caio tantas vezes em tentação. Mas eu sou um pecador. Deus não olha para ti com olhos de condenação. Ele ama-te. Mantém em relacionamento com Deus, em primeiro lugar. Mantém em relacionamento com os teus irmãos. Hebreus fala acerca disso, que não deixa de congregar, como é hábito de muitas pessoas. Na primeira igreja, no início, a igreja primitiva, início da igreja, já havia essa exortação, diz, por favor, não deixa de congregar. Os relacionamentos são para nós, podemos ser encorajados, estimulados, edificados e exortados, corrigidos às vezes, para que nós podemos manter a caminhada da fé. Muitas vezes, eu não quero ter um relacionamento porque eu não quero ser exposto, eu não quero ser vulnerável. Quando nós somos vulneráveis, quando nós somos expostos, o que acontece é que nós somos edificados. É tão bom estar em comunhão convosco. Tantas vezes que eu junto para comer uma refeição, para ter uma conversa convosco. Eu sei que vocês são edificados, mas eu também sou edificado. Eu saio da conversa, da partilha convosco edificado. E a minha fé é edificada também. Eu vejo, tu estás a fazer aquilo nesta vida, que estás a fazer na minha vida. Eu vejo Deus a agir. É tão precioso a comunhão dos irmãos. Então a forma de derrubar esta porta de preguiça ou porta de apatia na tua vida, para que tu consegues avançar com eficácia o reino de Deus, mantenha em relacionamento. Mantenha em relacionamento. E depois a última forma que eu consegui identificar é manter o teu investimento. Não deixa de dar. Não deixa de contribuir, de dar, de investir. Muitas vezes, não vale a pena contribuir, não vale a pena dar, não vale a pena. Eu não estou a falar somente de finanças, mas também é finanças. Estou a falar de teu amor, o teu carinho, o teu talento, o que é que tu tens na tua mão, o que é que Deus confiou na tua vida. Continua a investir no reino de Deus, em primeiro lugar, e nas pessoas à tua volta. Continua a investir, continua a dar para as outras pessoas. Quanto mais nós damos, mais nós vamos receber, diz a palavra de Deus. Quanto mais nós semeamos, maior colheita vamos ter. Há uma lei na palavra de Deus da semeadura. De quanto mais nós semeamos, mais nós vamos colher. Então, uma forma de enfrentar essa preguiça é continuar a investir. Mas isto é, agora vou ser muito direto. Aqui, quando nós estamos na igreja, muitas vezes quando nós somos impactados com este mal de preguiça, de apatia, o normal é nós ficarmos isolados. Primeiramente, nós isolamos das pessoas. É fácil nós vermos isso num culto dominical, em que nós vemos que pessoas chegam tarde e saem cedo, não querem relacionamento. E depois o que acontece é que a pessoa fica em casa, mais do que na comunhão. E depois, talvez era uma pessoa fiel e até generosa nas suas ofertas, começa a ser menos e menos, talvez reduz primeiro as ofertas, porque ofertas não é algo medível, e depois no final retira o dízimo, que é algo medível, os 10% sobre o rendimento, e há uma desconexão progressiva em que uma pessoa vai se apagando. Eu sou um fiel servo de Deus. É verdade. Mas talvez não há aquela força para avançar o reino de Deus. Talvez já não tenhas aquela garra para avançar o reino de Deus com violência. Nós precisamos de enfrentar as armas que o inimigo traz à nossa vida. Nós precisamos de derrubar estas portas. Amém? Temos que ter essa consciência que o inimigo usa estas estratégias para que o reino de Deus pare de Ele sabe que é muito difícil tirar o reino de Deus de dentro de nós.
Ele sabe isso, mas Ele sabe que é mais fácil colocar portas à nossa volta para travar o avanço do reino de Deus. E uma destas portas é isto, a apatia ou a preguiça. Em que nós precisamos identificar isso e dizer, não, eu não aceito isso. Então, quais são as 4 formas de vencer? Manter movimento. Segunda, manter o foco. Manter o foco. O terceiro, manter relacionamentos. E o quarto, manter o investimento. Mantém estas coisas. Às vezes a arma mais forte que nós podemos fazer, em vez de tomar passos em frente que requer uma determinação, uma força muito grande, às vezes somente manter no mesmo lugar é uma oposição. O inimigo quer que nós sejamos derrubados, mas nós temos que manter o movimento, manter o foco, manter o investimento, manter o relacionamento. Nós temos que manter, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Amém? O reino de Deus está a expandir, está a avançar em todos os lados deste mundo. O reino de Deus está a avançar. Como é que está a avançar? Não está a avançar por organizações eclesiásticas, está a avançar por cada um dos crentes. Cidadãos do reino de Deus, que têm o reino dentro deles, que eles estão a implementar o reino sobre os outros reinos nesta terra. Tu fazes parte deste reino. Tu és um cidadão do reino de Deus. Mas o inimigo também identifica essa cidadania na tua vida e quer travar esse avanço. Então hoje, eu desafio-te hoje a identificares isso. Identificares essas áreas na tua vida que estás a ficar apático, frio espiritualmente, com uma preguiça espiritual, em que não estás a tomar posse do reino de Deus com violência. Eu quero ser um homem que toma posse com violência, diariamente. Que não haja dias em que eu leia este versículo e eu fico desmotivado. Eu quero isso para a minha vida. Não sei, vocês querem isso também? Eu quero ler este versículo e quando eu leio, digo, é isso mesmo, bora lá. Mais uma luta, mais uma volta, vamos lá. Eu quero ler este versículo e ficar entusiasmado e não ficar desmotivado. Então vamos enfrentar isso hoje. E vamos dizer que eu não aceito mais isto sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? O Rei dos Reis, Jesus, está sobre a minha vida e eu não vou aceitar este espírito de cansaço, este espírito de preguiça, este espírito de apatia sobre a minha vida, porque o reino de Deus está em mim e vai avançar através de mim, para a honra e glória de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Eu dei-vos alguns passos práticos para enfrentar esta arma que o inimigo usa contra a nossa vida. São passos práticos que vocês vão poder implementar, provavelmente quando saem daqui desta sala, quando vocês iniciam a vossa semana. Mas antes de tomar estes passos, nós precisamos de identificar que isto está a acontecer na nossa vida. Temos que identificar, realmente, eu sou afetado por isso. Eu tenho a minha vida atravancada, completamente travado com isto. Apetece mais ficar em casa do que ir à igreja. Apetece-me isto. Eu identifico isso. Se nós conseguimos identificar, já é o primeiro passo. Depois de identificar, nós temos que renunciar. Renunciar é dizer que eu já não vou dar importância a isto na minha vida e eu quero que esta influência, este governo seja tirado da minha vida. Eu quero ser livre. Temos que renunciar o reino das trevas que vem sobre nós nesta influência. Nós estamos debaixo do Rei dos Reis, mas às vezes nós, por causa da concordância com estas filosofias, com esta forma, este engano espiritual, nós aceitamos um outro rei sobre a nossa vida. E nós temos que renunciar a isso. Eu não aceito isso
sobre a minha vida em nome de Jesus. É tão simples quanto isso. E depois nós temos que dizer: Deus, enche-me com o Teu Espírito Santo. Enche-me com o Teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que dá o poder para efetuar a obra do Senhor. Não é através da nossa força, nem da nossa inteligência, mas é o Espírito de Deus que opera em nós para nós sermos eficazes e termos a força para andar no caminho de Deus. Então são estes 3 passos que eu encorajo cada um a fazer hoje. Dizer: Deus, eu reconheço isto. Com os teus olhos fechados, porque eu acredito que cada um de nós é afetado por estas armas. Eu também passo por isso. E esta semana eu tive que fazer estes 3 passos na minha vida. Eu encorajo-te hoje a tomar estes passos na tua vida. Hoje, agora, toma essa decisão e diz: Deus, eu reconheço. Eu vou guiar uma oração só para facilitar este processo. Eu encorajo-te a repetir esta oração comigo. Pelas tuas próprias palavras, repete esta oração, passando por estes 3 passos de reconhecimento, de renúncia e de receber o Espírito Santo na tua vida. Então, vamos orar, igreja. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, porque eu estou no Teu reino. E o Teu reino está em mim. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eu coloco a minha vida debaixo da Tua autoridade, Rei Jesus. E eu reconheço que eu tenho sido influenciado por este espírito de preguiça, este espírito de apatia, que tem bloqueado o avanço do Teu reino em mim e através de mim. Perdoa-me, Jesus, por ter aceito e ter concordado com esta influência sobre a minha vida. Perdoa-me, Senhor Jesus, por ter entrado no processo de isolamento e de mornidão. Jesus, obrigado porque há autoridade na Tua presença. Diz isto nas Tuas próprias palavras. Diz: obrigado, Jesus, porque há autoridade no Teu nome. Jesus, nome sobre todos os nomes. Há autoridade no Teu nome, Jesus. Nesta hora, eu renuncio todo este governo sobre a minha mente e sobre a minha alma, de preguiça e de apatia. Eu renuncio isso em nome de Jesus. Eu não aceito mais isso sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Declara isso no teu lugar. Declara isso com convicção. Diz: eu não aceito mais esta influência, este governo sobre a minha vida. Eu não aceito mais a apatia. Eu não aceito mais a preguiça. Eu não aceito mais isso em nome de Jesus. Não tens mais autoridade sobre a minha vida. Eu sou livre. Eu sou livre. Vamos dizer isso com mais força. Eu sou livre. Vamos dizer com mais força. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Fé vem pela confissão da nossa boca. Talvez tu ainda não sentes a liberdade, mas ao tu dizeres que eu sou livre, essa liberdade vai se manifestar no teu coração em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Vamos começar a adorar Deus. Levanta as tuas mãos no lugar onde tu estás. Começa a adorar Jesus.
Começa a adorar Jesus. Tu és lindo, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és bom, Tu és um bom rei. Não tem que ter medo de servir os Teus propósitos, porque Tu és um bom pai, um bom rei. És doce, és amável, és lindo, és maravilhoso. Demonstra teu afeto para com Deus agora na pessoa de Jesus. E Jesus, obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu senhorio. Obrigado por o Teu perdão, pela liberdade que nós encontramos na Tua presença. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Jesus, o Teu nome, Senhor, é lindo, é santo, é maravilhoso. Não há outro igual a Ti, Jesus. Foca a Tua atenção em Jesus nesta hora.